Aí não, doutora. Aí não, doutora. Na boa, na boa. Eu tô contigo, ó. Ó, tô contigo. Mas, pô, falar que o cara foi conduzido 5h30 da manhã, sem camisa, porque o Rio de Janeiro é quente, aí brincou. Ao meu ver, não há realmente necessidade. Agora, também não vamos ficar aqui acusando, porque ele pode ter que. Ele pode, uma decisão dele, falar, não, não quero não. E foi sem camisa. Então, se tu acha que eu tô sendo razoável, digita 2 aí, vamos nessa. Essa discussão é mais profunda do que parece. Tá? É tradicional que a gente oponha esses conceitos de liberdade de expressão, especialmente artística, e apologia. Isso não vai ser a primeira vez que aconteceu, não é a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última. É só as músicas. Isso poderia justificar uma prisão. Isso poderia, talvez, muito talvez, justificar uma investigação para ver se isso só é música ou não. Especialistas debatem a prisão do cantor. Então, uma prisão questionável por muita gente. Foi justa, não foi justa? Vamos entender. A prisão do MC Pose do Rodo gerou debate sobre a maneira como a polícia tratou o cantor e os argumentos usados para a prisão. Os próprios investigadores, durante a entrevista hoje à tarde, citaram que as músicas do cantor extrapolam manifestações culturais e a liberdade de expressão. É para falar sobre esses aspectos que nós recebemos agora a diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, delegada Raquel Galinatti, e o advogado criminalista Guilherme Sugimori. Eu começo a conversa perguntando para a doutora Raquel. Delegada, existe um contexto criminal para a prisão do MC Pose do Rodo? Sim, de acordo com, inclusive, com as manifestações recentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, havia ali uma investigação a respeito do envolvimento desse suposto cantor com o tráfico de drogas. A gente está falando do crime propriamente dito, da apologia ao crime, que está previsto no Código Penal, artigo 287, e ali, quando a gente faz um paralelo da apologia ao crime, não significa cercear a manifestação de pensamento, a manifestação que deve haver livre numa democracia. Nós estamos falando também de direitos constitucionais fundamentais, que nenhum direito fundamental ele é absoluto, ele se torna relativo e ele é relativizado diante de alguns outros preceitos fundamentais quando violados. A gente tem ali na Constituição Federal a livre manifestação de pensamento muito expressa, mas vedado o anonimato. E aí a gente tem que parar um pouquinho. Por que é vedado o anonimato? Justamente para poder responsabilizar em ambas as esferas, não só no âmbito criminal, mas no âmbito administrativo, no âmbito civil, inclusive indenizações por dano de imagem, quando a pessoa utiliza um suposto direito, um suposto preceito constitucional para extrapolar e praticar violações de outras esferas, inclusive criminal. E nesse sentido, quando a gente fala em letras que fomentam a glamorização do tráfico de drogas, do tráfico de armas, sem contar, ali estamos falando do tráfico e da milícia, é como se tivéssemos, através de letras, uma roupagem pseudo-cultural, a normalização de crimes praticados por facções criminosas, e é muito bom que nós lembremos que facção criminosa existe dentro de uma cadeia de organização criminosa muito complexa. Então, é claro, está acertada esse ato da Polícia Judiciária, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aliás, parabéns aos delegados de polícia, toda a equipe policial e, claro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo excelente exemplo dado. Bom, apareceu aí que ela é diretora da Associação dos Delegados de Polícia, doutora Raquel. Passe isso para todos os delegados do Brasil todo. São Paulo tá cheio. Nordeste, Centro-Oeste. Pratique o mesmo argumento, a mesma cadeia de custódia que a Polícia Civil do Rio está fazendo. E vou além. Tem os empresários do artista, tem os advogados, todo mundo que se alimenta do dinheiro do crime. Uma coisa é defesa jurídica conforme prevê a Constituição, o processo penal, o Código de Processo Penal. O cara ter direito a ampla defesa, contraditório, uma pena justa dentro dos limites da lei, ok. Agora, o cara precisar de 20, 30 advogados, o único cara, não faz sentido.
Ele precisa para fazer corre, ele precisa para dar recado, ele precisa para uma série de situações. Então, cara, se esse país for sério, vão pegar MC Pose e vão pegar mais muita gente. Porque o que é associação ao crime? O que é ser um operador financeiro do crime? É só o artista aí, o vulgo artista? Não. O cara que participa lá do baile funk, que promove, o promoter, o cara do som, o empresário do artista que vai lá e negocia com o traficante, se é que precisa do empresário, o influenciador na rede social, o rifeiro. Tem que prender todo mundo. E aí vai acabar com o argumento, mas é injusto, porque é só o Pose. Tem que prender. Então, a Associação dos Delegados de Polícia, doutores, vamos lá, vamos trabalhar. Tem muita gente que está associada a esse narco-estado. Tem agentes públicos, tem políticos, tem muita gente. Vamos lá, um novo momento, uma nova era. Daqui para frente. Você acredita? Eu gostaria de acreditar, mas eu vou torcer. Por enquanto eu não acredito não, mas estou na torcida. Vamos lá. E, claro, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pelo excelente exemplo dado. Senhores, cada um terá 2 minutos para poder responder, tá bom? Doutor Guilherme Sugimori, prazer em revê-lo, faz tempo que eu não o via. Tudo bem. Existe eu tava com saudade também, Leandro. Também, todos nós. Existe um contexto criminal, Guilherme? Leandro, olha, essa questão é muito complicada, eu não tive acesso aos autos, então não sei o que existe em toda a complexidade da investigação. Mas a gente tem aqui, para resumir, 2 questões muito diferentes, tá? Uma é se houve crime mesmo, quer dizer, se há um crime aí de apologia, se há um envolvimento concreto em uma associação para tráfico de drogas. Essa discussão é mais profunda do que parece, tá? É tradicional que a gente oponha esses conceitos de liberdade de expressão, especialmente artística, e apologia. Isso não vai ser a primeira vez que aconteceu, não é a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última. A gente teve o caso da Marcha da Maconha, que o STF falou, não, é legítimo, mesmo que fumar seja ilegal, usar a droga, vender seja ilegal, essa manifestação é legítima. Tradicionalmente, quando a gente foca em expressão artística, há uma preocupação judicial muito grande em diferenciar o que é narrativa, expressão artística, o que é música, poesia, livro, o que é filme e o que é uma narrativa real, uma prova de envolvimento de fato, tá? Sobre isso ser uma apologia ou não, também é uma preocupação que vocês estavam observando aí agora há pouco, de que se a pessoa está num contexto, vive naquela situação, pode botar o nome da situação, ninguém acha que é maravilhoso viver sob domínio do tráfico de drogas, a gente não olha para a situação do vermelho e das comunidades e diz, ai, que ótimo aquilo. Não, aquilo é terrível, mas a pessoa que vive naquela realidade e que vê, talvez, a polícia como inimiga e que cresce sob essa situação de domínio da facção criminosa, faz arte, cultura, escreve, faz música sobre o que ela vive. E os tribunais brasileiros reconhecem isso, que fazer isso é legítimo, narrar a realidade é legítimo. E o que você tem sobre a associação a tráfico é só as músicas, isso poderia justificar uma prisão. Isso poderia talvez, muito talvez, justificar uma investigação para ver se isso só é música ou não, para ver se tem provas, se tem transações, se tem gravações, se tem tráfico, se tem dinheiro relacionado. Você consegue provar isso, você consegue investigar isso. Isso era um início de investigação que poderia talvez justificar uma prisão. Mas agora, só ter a música e prender não me parece que faz muito sentido. Então esse é o lado A, é que não é. E a outra questão, e eu prometo que eu vou ser ridiculamente breve, porque eu estou vendo você olhando feio já para mim, Leandro, sobre o tempo, é a prisão em si. A prisão era necessária, a prisão temporária só pode ser feita se for absolutamente necessária, tá? E a apologia ao crime e a associação para tráfico não estão no rol dos crimes que permitem esse tipo de prisão, tá? Em teoria, ela, se não for absolutamente necessária, se não estiver prevista lá, não poderia ser. E exibir aquela pessoa, o preso, tem camisa, tem de chinelo, descalço, tal, algemado, isso nada parece justificar isso. Inclusive, isso é crime pela lei brasileira. Expor um preso a situação degradante tem necessidade sem a permissão legal. Isso é considerado crime de abuso de autoridade. Guilherme, então, na sua opinião, esses argumentos levantados não seriam suficientes para poder decretar a prisão do funkeiro? 2 minutos.
problema é que eu só vi os argumentos em uma breve entrevista, tal. Para fazer esse tipo de análise, a gente realmente precisa analisar o processo e ver as provas que tem lá. E eu não tive a oportunidade, evidentemente, de fazer isso, né? O que a gente tem são as afirmações. Mas o que está se falando não é em provas concretas, está se falando em um músico que canta música sobre realidade onde ele vive, num local que é dominado pelo tráfico. Sim, tem facção criminosa, e que então ele é parte dessa facção. Mas isso cantar em um local e etc., não bastaria para provar, por exemplo, que ele se associou para cometer tráfico de drogas. Não bastaria. Podem surgir outras coisas, uma investigação? Podem. O que apresentaram agora parece mesmo uma questão de expressão artística. Tanto é que é isso que a defesa dele falou publicamente. Olha, ele fala sobre isso, ele canta sobre isso como poesia, como livro, como filme. Isso não é pertencer à organização criminosa, isso não é se unir a alguém para cometer tráfico. Mesmo se isso fosse apologia, eu gosto de lembrar que o crime de apologia, tá, é um crime aqui de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Tá? Fazer apologia a um crime é um crime levíssimo. Não é o caso você prender e expor publicamente a pessoa sem camisa, em uma situação escandalosa, alguém famoso, expondo ele a um constrangimento desnecessário. Pelo que foi dito publicamente, não me parece que as medidas se justificam. Mas, novamente, tem uma investigação por trás e eu só poderia fazer uma análise tendo acesso a isso. E ainda, se eu fosse advogado do processo, né? Isso aqui é uma análise um pouco... A gente tem poucos elementos, eu tenho poucos elementos, mas não me parece o caso. E a prisão me parece absolutamente desnecessária dentro desse cenário que eu apresentei aqui, de pouco conhecimento, mas nada parece justificar isso. Eu trabalho primariamente, Leandro, com direito penal e... Bom, eu no meu compromisso com vocês aí de pausar menos o vídeo, parar menos o vídeo, eu escutei bastante aí. Agora, vamos lá. Separar isso em 2 pontos. Quando você fala de apologia, é um argumento fraco até no convencimento para a população. E como o advogado criminalista pontuou, é pena de detenção de 3 a 6 meses. E multa. Então, é um crime pequenininho. Por isso que agora há pouco eu falei o quê? O Congresso brasileiro, o Legislativo, não fez a parte dele. Porque desde os anos 90 se debate essa questão de apologia. O Brasil desistiu dessa guerra. Citei os Racionais, citei o Planet Hemp. Então, se o deputado e o senador entregam somente uma tipificação penal dessa, como é que o polícia vai fazer alguma coisa? Vai. A polícia não tem o que fazer, o juiz também não tem o que fazer. Agora, o MC Pose foi preso com uma autorização judicial, foi apresentado na audiência de custódia e foi confirmada a prisão temporária. O advogado criminalista disse: a prisão temporária é excepcional. Como toda prisão no Brasil, é só em último caso. Você sabe muito bem como funciona no Brasil. Portanto, doutor, um juiz autorizou e o outro confirmou. Você não viu os autos? Nem eu. Mas os 2 juízes analisaram os autos. Provavelmente, tem provas que justifique a prisão temporária, que conecte ele com um crime maior do que o apologia ao crime. O que está sendo debatido no caso do MC Pose é a narcocultura e a associação criminosa, o envolvimento com uma facção específica que é o Comando Vermelho. É por isso que ele está preso. Porque a apologia à droga, ao crime, ele faz há muito tempo e nunca foi preso. Acredito, e certamente é isso que justifica, tem ligações. E não é difícil pegar uma ligação de um cara que tem o envolvimento que o MC Pose tem e de vários outros artistas. Eu espero que as polícias, os outros estados e o estado do Rio de Janeiro faça com os outros, porque tem muita gente ainda para ser presa. Vamos lá. Tem mais um argumento que eu não falei. Ele fala do abuso de autoridade. O MC Pose, o Rodo, ele foi preso em casa e foi conduzido descalço
sem camisa. Isso é abuso de autoridade? Aí ele fala que a lei brasileira já pune expor o preso à situação vexatória, não sei o que lá. Isso foi um abuso de autoridade? Aí o juiz e o Ministério Público vão tratar esse caso. Eu vou dar minha opinião. Bom, eu tenho que dar minha opinião, né, mano, Volta? Cara, É o react, né? na boa. Eu acho um esculacho você chegar num preso, num criminoso, e ele vestir um paletó, sair bem alinhado, um peito estufado sendo preso. É um recado péssimo para a sociedade, tá? É um recado péssimo. O cara descalço, não sei as razões, me parece desnecessário. Se ele tá descalço ou de tênis, poderia ter calçado um tênis. Parece justo. Não precisa também ser covarde, não precisa esculachar. É um baita do recado, porque ele foi conduzido como um verdadeiro criminoso. Diferente de outros casos, que você vê o cara sendo preso de paletó, empinadão. Acho que é errado. Errado. No Fala Globo News, eu bati em todos esses casos que eu me recordei. Rogério de Andrade Bicheiro, Roberto Jefferson. Errado. Deolane, Dr. João Neto. Ambos foram conduzidos à delegacia, sem algema, numa polpa, peito estufado. Errado. Cometeu o crime, tem que ir como criminoso, para a segurança de todo mundo. Algemado. Agora, algemado para trás. Agora, cara, botar uma camisa e botar um calçado, porra. Eu não sei se ele não quis ou se foi proibido. Se foi proibido, abra um processo lá, apure. Se isso na lei é abuso de autoridade, então os policiais lá vão responder. E realmente, eu acho que tu não precisa levar o cara descalço e sem camisa, se o cara tá em casa, né? Parece razoável a crítica, concordo. Mas também acho um péssimo recado para a sociedade você tratar um de um jeito e o outro do outro. Portanto, básico. Bermuda, chinelo, camisa. Não pode ser paletó, gravata. Pode. Não pode o preso ser conduzido desalgemado. Não pode. Bom, vamos continuar. Econômico, que é o que a gente chama de colarinho branco, né? Eu garanto, já vi muitas pessoas serem presas e não são presas descamisadas, não são levadas algemadas, podem fazer uma mala. Quer dizer, isso não parece ser necessário em nenhuma hipótese. Não vejo por que teria sido feito assim, não fosse uma questão de guerra cultural. Ok. Doutora Raquel, a defesa do funkeiro aponta exageros no momento da prisão, apontando racismo e criminalização da periferia. O tratamento da polícia foi diferente? Eu gostaria de entrar mais uma vez no sistema de justiça criminal. A polícia, ela faz atos, através da presidência de um delegado de polícia, existem atos investigatórios, existe uma corroboração de provas para dar substrato ali de uma prisão, inclusive de todo o arcabouço necessário, que é instrumentalizado pelo inquérito policial, apresentado ao Ministério Público, sob o crivo também do Poder Judiciário, que delibera ou não a respeito da manutenção da prisão ou não. Então, a gente tem que lembrar bem que não existe nenhuma arbitrariedade quando se tem atos de polícia judiciária a respeito de condução de investigações. Todos esses atos são sedimentados através da legislação vigente nesse sentido. Existem inúmeras hipóteses a serem colocadas ou destacadas quando se tenta um sucesso numa defesa. A questão é, existiu prática criminosa, caso contrário, não haveria ali a inserção deste suposto cantor ou suposto artista inserido no sistema de justiça criminal. Não vejo problema nenhum a condição de um criminoso no estado que ele estava, ou de um investigado, ou de um indiciado, porque ali não houve nenhuma arbitrariedade cometida. A gente tem que analisar o caso concreto, como foi feita essa situação, se ele tinha ou não camiseta no local, mas a gente sabe que estamos falando do Rio de Janeiro, um estado muito quente, e que as pessoas andam realmente desnudas, andam de shorts, de chinelo, até mesmo descalços, até porque eu nasci no estado do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, e eu sei quais são os costumes do local. Outra situação a ser colocada é que
Aí não, doutora. Aí não, doutora. Na boa, na boa. Eu tô contigo, ó. Ó, tô contigo. Mas, porra, falar que o cara foi conduzido 5h30 da manhã, sem camisa, porque o Rio de Janeiro é quente, aí brincou. Aí brincou. Inclusive, hoje chegou uma frente fria no Rio de Janeiro, pô. Não, aí não, cara. Dizer que o cara não tinha uma camisa em casa pra colocar, aí também não, né? Também não. Cara, eu acho assim, cara, vamos ser justos, tá bom? Tamo aqui, a gente não tá aqui pra torcer pra ninguém, eu já disse, eu torço pro Flamengo. Infelizmente, o MC Pose também fica manchando a camisa do Flamengo o tempo todo, né? Mas não tem torcida, cara. A gente tem que ter coerência. A pergunta é, o empreiteiro da Lava Jato, o político, ele vai sem camisa e descalço? Não. Porra. Se for num lugar quente, no Nordeste, um calor danado. Se for em Cuiabá, Mato Grosso, um calor, meu irmão. Pensa no calor. O cara vai sem camisa? Porra, então isso não é argumento. O que eu acho é o seguinte, não sei razões. Se ele tava em casa, provavelmente ele tinha um calçado, tinha um chinelo. E uma camisa ele também tinha. Agora, o doutor aí criminalista, pô, pessoas que inclusive fizeram a mala, aí já é exagero. Exagero. O cara é um advogado, ele bota o paletó, bota uma gravata? Não, pô. O cara foi encontrado, ele foi em casa, tava dormindo, ele tava dormindo como? Tava com aquela bermuda sem camisa? Oferta o cara a possibilidade de botar uma camisa e um chinelo, é o básico, e trata ele como vagabundo, como criminoso que ele é, tá respondendo, tem uma decisão judicial, algema pra trás, cabeça pra baixo, sendo conduzido, de camisa e de chinelo. Vai mudar o quê? É preso do mesmo jeito. Então, eu não tô com nenhum dos dois aí. Pô, o argumento que porque tava calor é foda. O polícia tava sem camisa porque tava calor? Porra. Aí vão me xingar, vão falar, Glauber, tá defendendo MC Pose. Se você acha que eu tô defendendo, digite 1 aí, cara, quero ver. Isso é defesa? Não, tô sendo coerente. Tô sendo, dentro do meu senso de justiça, eu tô buscando o que é justo. Ao meu ver, não há realmente necessidade. Agora, também não vamos ficar aqui acusando, porque ele pode ter que. Ele pode, uma decisão dele, falar, não quero não. E foi sem camisa. A defesa vai tentar de tudo, como a delegada falou, relaxar a prisão. Então, se tu acha que eu tô sendo razoável, digita 2 aí, vamos nessa. Vamos lá. Que não existe cerceamento de manifestação de pensamento quando aquelas palavras colocadas com uma roupagem de literária, musical, elas fomentam práticas criminosas, elas glamorizam práticas criminosas e elas estão ali justamente para disputa territorial entre facções. Já foi noticiado publicamente envolvimento, inclusive, desses shows desse pseudo-cantor em locais dominados pela facção criminosa, o Comando Vermelho. Então, claro que existe uma robustez de atos de polícia judiciária, uma robustez nas provas para corroborar ali o ato feito e a prisão. Ok. Nós conversamos com a... Bom, é isso. Mano, Walter, tem aí novamente o vídeo do MC Pose na favela? É isso. Na favela, ele anda assim, de camiseta. Olha lá, cantando funk. Por favor, Mano, Walter, cadê? Pose do Rodo, vamos tentar falar com ele. Pode tirar, Mano, volta. Olha lá, ó. Ali, ó. Deixa a pausa então, já que tu consegue dar o pause. Ali ele tá sendo conduzido como vários outros criminosos. Um cara que matou alguém, um cara que é um 5-7, ladrão de carga, tudo isso. A lei vai definir se o crime é tal, conduz de tal jeito, se não é. Sabe o que tem no Brasil? Súmula vinculante número 11 do STF, que vai dizer os critérios para o uso da algema. Porra, mas só que o STF não é deputado, não é senador, não é legislador. Então, na omissão legislativa, o STF deu um direcionamento. Só que lá tem critérios
Pô, tô sem bateria no celular. Eu ia pegar aqui. Mano, Walter, súmula vinculante número 11. É só escrever isso. E compartilha a tela pra gente aí. Súmula vinculante número 11. Acho que até eu posso, né, aqui. E vai dizer... E o policial, ele vai fundamentar em um desses argumentos. E não vai responder. Agora, por que tava descalço, tava sem camisa? Aí é uma outra história. Mano, Walter, eu te pedi uma coisa, eu vou pedir outra. Qual foi o sentimento do chat aí, cara? De estado 1 ou de estado 2? Bom, a rapaziada aqui, ela ficou meio dividida, mas eu vi bastante 2 no final. Sobre a súmula vinculante, é o seguinte, a súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o uso de algemas só é permitido em caso de resistência, receio fundado de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Essa súmula limita significativamente o uso de algemas, tornando-o excepcional e dependente da justificativa escrita. Aí tem aqui elaboração e tal, enfim. Então, cara, o policial vai argumentar numa dessas coisas. Ele poderia fugir? Ele poderia colocar em risco a integridade física dele mesmo? O policial vai justificar. E é isso, cara. Agora, lembrando que isso não é lei, né? Isso aí é uma repercussão do STF. Enfim.